Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Agenor Fernandes da Silva e faço parte da equipe do Comitê de Iniciação Científica, o COIC. E hoje eu estou aqui para apresentar o convidado do seminário do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, o IPESC, aqui da Universidade Católica de Santos. Hoje nós vamos ter o prazer de dialogar com o professor doutor Olavo de Oliveira Bittencourt Neto, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Aqui na universidade, ele é professor dos cursos de mestrado e doutorado em Direito Ambiental Internacional. Além disso, ele também dá aula nos cursos de Direito e Relações Internacionais. As pesquisas que o professor Olavo desenvolve na universidade estão ligadas ao grupo de pesquisa intitulado Astropolítica, Direito e Política Espacial. Se não bastasse essa qualificação toda, o professor Olavo também é professor associado de universidade na Holanda, no Canadá, na Áustria. Faz parte de grupos de pesquisa, debate e criações de políticas em direito espacial da Organização das Nações Unidas. Além disso, ele desde 2017 é membro do Tribunal Permanente de Arbitragem da Corte Internacional de Haia. Os temas em disputa do direito espacial internacional, ele é uma das pessoas que vai decidir, vai fazer a arbitragem disso. Ou seja, nós temos o prazer de receber hoje um dos principais nomes internacionais no que se refere a direito espacial. E é nosso professor. O professor Olavo vem trabalhando essa temática há muito tempo. Você deve pensar, direito espacial? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos precisando nos comunicar por outros meios. Intensificamos o uso das tecnologias de informação e comunicação. Você está vendo pelo YouTube. Vai poder interagir com a gente pelo chat. E tudo isso faz parte de uma série de tecnologias que estão diretamente associadas ao uso do espaço. O espaço não tem fronteiras. Não tem como decidir onde começa o espaço do Brasil, da China, dos Estados Unidos. Mas, quando a gente olha a órbita do planeta, está repleto de instrumentos tecnológicos que possibilitam que a nossa vida hoje seja dessa forma. Mas como é que você, então, regulamenta algum problema que aconteça com a propriedade intelectual de alguns países? Um satélite tem uma série de tecnologias. Um satélite tem uma série de tecnologias que são usadas e patenteadas em seus países de origem, né? E essas tecnologias têm seus direitos de propriedade intelectual. E nisso é necessário que a gente discuta, interceda de forma racional por meio da lei, da arbitragem, né? Então, o professor Olavo está preocupado em fazer essas discussões. O tema da palestra de hoje é Governança Internacional de Recursos Espaciais, Contribuições da Unisantos. Porque a universidade, por meio do professor Olavo, que a representa, está inserida nesses debates internacionais. Olha que coisa interessante. Então, aproveite ao máximo esta conferência, interaja no chat, vamos conversar mais depois, porque é um tema que nos interessa a todos. Então, conta com a gente e um ótimo seminário. Meu nome é Olavo Bittencourt. Eu sou professor da pós-graduação em Direito aqui na Universidade Católica de Santos. E eu tenho especialização exatamente em Direito Espacial. Essa é uma área em que eu procurei me especializar e focar meus estudos já há mais de 20 anos. Hoje eu tive a oportunidade, por esse convite do IPESC, de trazer para vocês algumas informações sobre um dos mais interessantes projetos que eu participei nos últimos tempos. Um projeto que a Universidade Católica de Santos integrou desde o início. Um projeto de um consórcio internacional para buscar a identificação das regras fundamentais relativas a uma das mais novas e interessantes atividades espaciais, que é a exploração de recursos espaciais. Trata-se do Grupo Internacional de Trabalho da Haia sobre Governança de Recursos Espaciais.
Esse grupo concluiu seus trabalhos há pouco tempo atrás, agora em novembro de 2009, e apresentou suas conclusões à ONU. E é por conta disso que eu gostaria de trazer para vocês informações sobre esse trabalho e interpretando de que maneira a comunidade internacional vem buscando alternativas para regulamentar atividades espaciais, mesmo num ambiente político tão complexo e fluido como o que nós estamos enfrentando hoje em dia. E isso, durante essa minha apresentação, eu vou trazer para vocês também algumas perspectivas pessoais do meu trabalho como membro de delegações brasileiras perante a ONU. A ONU ainda concentra a maior parte dos debates diplomáticos sobre direito e política espacial, lá na cidade de Viena, na Áustria. E eu faço parte de delegações brasileiras há mais de 10 anos. Essa experiência me trouxe uma perspectiva bastante diferente do dia a dia dessa organização e também da forma como nós podemos trabalhar em busca de soluções. E eu trarei para vocês também algumas dessas ideias e perspectivas nos próximos minutos. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu fico muito feliz de estar aqui à disposição de vocês para esclarecer e trazer informações adicionais sobre cada um desses pontos que eu vou abordar nos próximos minutos. Primeiramente, eu queria dizer um ponto crucial quando a gente aborda a temática de direito espacial. Direito espacial reflete as necessidades da sociedade. Por quê? Isso é uma velha máxima romana, né? Ubi societas ibi ius. Onde há sociedade, há direito. À medida que se desenvolvem novas atividades humanas, busca-se a identificação de regras de convivência para favorecer comportamentos desejáveis e restringir comportamentos indesejáveis. E é por conta disso que a gente verifica a expansão do direito, e principalmente do próprio direito internacional, para uma série de novas atividades, constituindo verdadeiros novos ramos do de sistemas normativos que buscam atender à perspectiva de quais são os interesses da comunidade internacional com relação a determinadas perspectivas e atividades. É interessante porque esses ramos, embora eles não sejam assim tão conhecidos, principalmente para os alunos que chegam às faculdades de Direito, eles trazem uma perspectiva interdisciplinar muito interessante, ou seja, eles exigem que o estudante, o pesquisador, o professor, o profissional dialogue com diversas áreas, não só do direito, mas também de ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas, permitindo assim uma abordagem interdisciplinar e bastante rica para a identificação de quais seriam as regras aplicáveis a tais sistemas normativos. E outro ponto interessante é que eles trazem excelentes oportunidades acadêmicas e profissionais, tanto para os alunos quanto para os recém-formados, na medida em que eles fogem daquelas rotas preferenciais que são, vamos dizer assim, as grandes avenidas seguidas e adotadas pela maior parte dos profissionais de direito, principalmente logo depois de conseguirem seu diploma. Então é óbvio e é bem natural que os alunos foquem no primeiro momento na graduação em direito civil, direito penal, direito constitucional, direito tributário, mas é importante levar em consideração que existem outras rotas, outras vias, às vezes tão interessantes quanto, e que podem oferecer, principalmente num momento como a gente está vivendo hoje, de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, podem oferecer interessantes opções no momento em que se busca uma inserção nesse mercado e para aqueles que gostam de seguir uma carreira acadêmica, como eu venho fazendo já há um bom tempo, também permite que se explore essas outras temáticas, fazendo e elaborando estudos que às vezes podem ter um impacto muito grande, não só na política externa do Brasil, como também influenciar uma série de debates na política externa internacional. Então, existem várias áreas que podem se encaixar nesses novos ramos do direito, ou ramos alternativos do direito. Direito aeronáutico, direito marítimo, direito ambiental internacional, direito da internet, direito das telecomunicações. Um desses ramos é exatamente o direito espacial. Regulamenta a exploração e uso do espaço exterior. E é um sistema bastante interessante, porque ele tem uma base regulatória clara, desenvolvida já há muito tempo atrás, mas que ao mesmo tempo enfrenta desafios exatamente pela constante evolução da tecnologia.
O que eu gostaria de chamar a atenção é que aqui na Unisantos a gente apoia e incentiva estudos inovadores. E estudos em direito espacial vêm sendo apoiados na universidade já há bastante tempo. E nós conseguimos desenvolver uma série de pesquisas relevantes e uma série de cooperações internacionais de grande importância e também, como é no caso do Grupo Internacional de Trabalho da AIA, nós conseguimos contribuir para o debate internacional com relação a uma temática importante, pouco conhecida, principalmente aqui no Brasil, e de grande potencial, tanto econômico quanto de impacto social. Então, vejam como é interessante deixar os olhos abertos, deixar os ouvidos abertos para compreender as alternativas que às vezes se apresentam na nossa cara e a gente não vê. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje nessa aula? Em primeiro lugar, entender que há uma demanda por regulamentação de atividades espaciais, exatamente porque cada vez mais a sociedade internacional depende desses recursos para se desenvolver. Ou seja, hoje é bastante reconhecido, no mundo como um todo, que as atividades espaciais são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e político de todos os países. E essa não é uma realidade diferente para o Brasil, como outros países da América Latina em desenvolvimento. Exatamente porque essas tecnologias permitem que os estados possam se conhecer melhor, possam se comunicar melhor e possam entender o seu entorno de uma forma mais eficaz, permitindo o exercício da sua própria soberania. Então, hoje em dia, a gente vê que também o mercado espacial tem um peso muito grande. Ou seja, a exploração do espaço deixou de ser uma prerrogativa exclusiva de estados e cada vez mais é desenvolvida e promovida por agentes privados, por empresas que fabricam satélites, que operam esses satélites, que são capazes de se inserir no mercado construindo produtos inovadores. E a gente, pensando rapidamente, é muito fácil identificar o quanto essas atividades fazem parte da nossa vida atual. Só pensar nas telecomunicações, troca de informações em tempo real, se envolvendo tanto celulares quanto televisão, rádio, isso tudo depende de um jeito ou de outro de atividades espaciais, de satélites. Vigilância e defesa, controle das fronteiras, identificação de ameaças à segurança nacional, muito disso é feito hoje com base em satélites. Sensoriamento remoto, a observação das características geográficas e naturais de um determinado território, que permite, então, por exemplo, acompanhar o desenvolvimento de atividades agrícolas ou até a evolução da ocupação urbana, tudo isso dependendo de informações vindas de satélite. Meteorologia, chuvas, tempestades, desastres naturais, o quanto a gente depende desses satélites para obter essas informações. E também para a própria casa ambientalista, né? Porque a partir do espaço a gente vê o planeta como um todo, sem fronteiras, e permite identificar, então, essas características, essas interconexões entre os diversos estados. Então, hoje é interessante ver como as atividades espaciais fazem parte do nosso dia a dia, até o ponto que elas passam a ser quase ignoradas. Ao mesmo tempo, se num estalar de dedos a gente perdesse essa capacidade, se todos os satélites em órbita deixassem de funcionar, a vida como nós conhecemos seria inviável. E a gente vivendo essa situação atual de quarentena, tendo muitas vezes que ficar restritos em casa, se comunicando pela internet, pelo telefone, quanto que nós dependemos hoje em dia da tecnologia satelital para superar as dificuldades dessa pandemia. Então, imagine o impacto que isso teria caso, de uma hora para outra, não fosse possível mais desenvolver telecomunicações, transferência de dados e mesmo conhecimento do seu entorno. É esse o peso das atividades espaciais hoje em dia. As atividades espaciais hoje viabilizam essa vida moderna e é por isso que passam a ser consideradas essas atividades tão valiosas, até o ponto de determinados países tentarem protegê-las o máximo possível contra ameaças ou contra interferências. Mas isso é um tema que a gente pode abordar no futuro em outras aulas.
Agora, com relação à temática de hoje, eu gostaria de chamar a atenção que muito do que a gente vai falar aqui está relacionado ao direito espacial. E esse direito espacial, que regulamenta a exploração e o uso do espaço, ele não é nada novo, né? Essa é que às vezes acaba chocando quem não conhece a área. Os principais princípios é maravilhoso. As regras fundamentais do direito espacial foram elaboradas em tratados celebrados há mais de 50 anos. Então a gente tem um arcabouço jurídico que ampara esse sistema que nasceu no alvorecer da era espacial, quando os primeiros satélites estavam sendo colocados em órbita, quando os primeiros astronautas chegavam ao espaço, até antes do homem chegar à Lua. Então nós temos aqui regras que foram elaboradas no final dos anos 60 e começo dos anos 70, e que é com essas regras que nós procuramos resolver problemas atuais, problemas que não poderiam ser antecipados pelos legisladores, pelos negociadores lá nos anos 60. Qual que é o nosso grande marco legal? É o chamado Tratado do Espaço, de 1967. É um tratado que prevê uma série de princípios gerais relativos a atividades espaciais, de um modo geral. Ele sobrevive bem porque ele traz regras gerais, que permitem, então, múltiplas interpretações e a readequação a novas realidades. E esse tratado, ele marca claramente um foco nos interesses soberanos dos Estados, ou seja, no que os Estados poderiam obter de retorno dessas atividades. Não tem um foco comercial, não tem um foco com relação, por exemplo, à sustentabilidade a longo prazo desse ambiente espacial. O foco está na proteção dos interesses dos Estados, interesses soberanos. E é interessante porque esse tratado ele funciona como em direito internacional a gente chama de um tratado guarda-chuva, ou seja, ele traz um eixo que foi explorado posteriormente por instrumentos autônomos, que vão pegar então regras específicas desse tratado e desenvolvê-las em tratados, em novos instrumentos, em novos acordos autônomos. Quais seriam esses acordos? O Acordo de Salvamento de Astronautas e Restituição de Objetos Espaciais, de 68, a Convenção sobre Responsabilidade Internacional dos Estados por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 72, a Convenção de Registro de Objetos Espaciais, de 75, e, por último, o Tratado da Lua, de 79. De todos esses instrumentos, somente o Tratado da Lua teve uma recepção internacional mais fria, e contando com menos Estados-partes. Os outros têm por volta de 100 Estados-partes. E isso a gente considera uma marca importante no direito internacional, porque, de um modo geral, entre todos os países que existem na ONU e fora da ONU também, a gente tem mais ou menos uns 200 estados no mundo. Então, cruzando a marca de 100 estados parte de um tratado, nós temos mais da metade da comunidade internacional a bordo desse instrumento. E esses tratados têm ou mais ou por volta de 100 estados parte. E, o mais importante, todos os grandes players estão neles, aceitam essas regras e as obedecem. Então elas têm um peso muito grande para o sistema de direito internacional e, obviamente, tem um peso muito grande para o desenvolvimento de atividades espaciais em todo o globo. Mas, obviamente, aí existem também dificuldades. Por quê? Olha, os tratados, eles foram elaborados num período específico, final dos anos 60 e começo dos anos 70. Eles não tinham como antecipar uma série de problemáticas atuais. Isso envolve, por exemplo, o que eu falei, a questão ambiental, poluição do espaço. É um problema seríssimo que a gente enfrenta hoje, principalmente em órbita baixa, muito lixo em órbita, colisões, interferências. Outras temáticas que estão relacionadas ao uso ordenado do espaço. Agora, uma dessas outras temáticas é exatamente essas questões relativas à exploração de recursos naturais em corpos celestes. Poxa vida, até os anos 60, mesmo no começo das missões Apollo, a ideia de se conseguir obter algum tipo de ganho econômico com recursos em corpos celestes, como na Lua, era considerado uma abstração, algo para o futuro muito remoto.
que esse cenário vem mudando. E muda porque há uma evolução da própria tecnologia. E aí que está o grande ponto que a gente falou no comecinho dessa apresentação. O direito precisa acompanhar a evolução da sociedade. E, sendo assim, precisa acompanhar a evolução da tecnologia. À medida que surgem novos usos do espaço, é necessário que se busque identificar quais são os comportamentos desejáveis e indesejáveis. E aí que entra essas temáticas que a gente vai abordar hoje em dia. Por quê? Há mais ou menos 6, 7 anos, a gente começou a identificar em vários países, principalmente em potências espaciais, um interesse renovado em recursos espaciais. Isso envolvendo tanto recursos minerais na Lua, quanto em corpos celestes, em asteroides próximos da Terra. E por quê? Em primeiro lugar, porque esses asteroides, alguns deles são detentores de grandes reservas minerais, reservas milionárias em metais nobres, que são bastante raros aqui na Terra, como ouro, platina, terras raras. E ali, quando se começou a identificar esse potencial e a possibilidade de ele ser explorado, esses recursos serem explorados de maneira eficaz, obviamente houve um início de um lobby perante alguns países para que regulamentassem e legislassem a favor dessas atividades. E por outro lado, a gente está vendo um movimento muito concertado com relação à Lua. E esse movimento vem acontecendo de forma bastante rápida em várias das potências espaciais. Por uma questão também prática, ou seja, a Estação Espacial Internacional já está em órbita há muito tempo e ela está localizada numa órbita baixa onde há muito lixo. Ou seja, existe um risco à continuidade de operação da Estação Espacial Internacional hoje em dia e risco de vida dos astronautas. Então, cada vez mais houve uma perspectiva de inovar ou progredir nas atividades tripuladas no espaço, progressivamente desenvolvendo essas atividades na Lua ou em órbita da Lua. E isso se deu de uma forma muito interessante porque, como um novo norte, várias dessas potências passaram a desenvolver, programar e realizar atividades na Lua que não aconteciam por muito tempo. E, inclusive, com perspectivas de pousos tripulados na Lua nos próximos anos. Então, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem um projeto Artemis, que é de retorno à Lua, com um pouso tripulado já em 2024. Com 4 anos. Obviamente, para viabilizar esse pouso, uma série de outras missões não tripuladas precisam ocorrer e estão ocorrendo. A China tem um programa muito ambicioso, chamado Chang'e, que envolve uma série de missões não tripuladas e posteriormente tripuladas. A China chegou a plantar uma sementinha no lado escuro da Lua e tem uma série de projetos de pousar taikonautas, os astronautas chineses, no polo sul da Lua, onde há água. E essa água é um recurso mineral importante na Lua, porque pode, por meio de uma série de reações químicas, ser utilizada como combustível, e permitindo até a exploração das órbitas terrestres e além do espaço exterior mais avançado. A gente tem o Japão com uma série de sondas interessantes para a exploração de asteroides, na série Hayabusa. Asteroides que eles estão conseguindo não só localizar, mas inclusive retirar material desses asteroides, material que depois será retornado até para estudos e eventualmente até comercialização. E até uma estação espacial internacional em órbita da Lua, a chamada Lunar Gateway, que surgiu originalmente de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, mas que hoje está abrindo as portas para os outros parceiros da Estação Espacial Internacional, como a Europa, visando então uma série de missões tripuladas em órbita lunar. E esse é um fato, não é uma questão assim, será que isso vai acontecer? Ou seria interessante fazer isso no momento atual? Na prática, isso já está ocorrendo. Já existe uma série de iniciativas nesse sentido. E, ao mesmo tempo que os estados, esses principais países, começam a planejar essas atividades,
há uma pressão interna para que elas sejam regulamentadas. Então surgem legislações, surgem novas leis nacionais, muitas delas já em vigor, que viabilizam essas explorações. Então é uma realidade atual. É claro que o que a gente está vivendo no Brasil acaba deixando a gente meio deslocado desse debate. E é bastante óbvio, né? Toda a crise do Covid-19 aqui no Brasil é uma crise bastante dramática, que tem impactos não só na saúde pública, mas também impactos políticos e econômicos muito sérios. Então é normal que num momento complexo que a gente vive hoje em dia, aqui no nosso país, que esses debates sejam colocados meio de lado. Porque não é a nossa realidade atual, pelo menos, não parece ser nosso interesse num primeiro momento. Como que a gente pode contribuir? Mas é importante levar em consideração que o fato do Brasil não participar dessas atividades no primeiro momento não faz com que elas desapareçam. E, ao mesmo tempo, as dificuldades que nós enfrentamos aqui dentro no nosso território não impede que outros países busquem atrair o Brasil para apoiar essas iniciativas, nem que seja apenas de uma forma política, para legitimá-las no momento em que há uma série de tensões internacionais. Essa é a nossa realidade hoje em dia. A gente tem a geopolítica internacional sempre vive esse conflito nas relações internacionais entre coordenação, competição. Nós trabalharemos juntos ou trabalharemos uns contra os outros. A gente consegue ver uma possibilidade de trabalho em equipe ou a gente entra numa disputa de soma zero. Essa é a realidade das relações internacionais. Nós vamos viver isso também no âmbito espacial com relação a essas atividades em corpos celestes, principalmente na Lua. Principalmente na Lua, que possui alguns recursos minerais relevantes, mas que eles não estão em todo o território lunar. Então existe um interesse em determinadas áreas e um interesse comum de diversos players em explorar essas mesmas áreas. De que maneira a gente pode coordenar isso aí, evitando conflitos? Né? E é interessante o que eu falei. Não pensem que a comunidade internacional não se importa com o Brasil nesse projeto, embora aparentemente seja algo que não tenha nenhuma grande relevância para nós. Primeiro que tem, tá? Só quero deixar claro por quê. Recursos espaciais, eles são essencialmente recursos minerais que têm um potencial econômico. O Brasil depende muito na sua balança comercial de exportação de commodities minerais. Se eventualmente algum país conseguir ter acesso a jazidas minerais milionárias em volume muito elevado, isso vai ter impacto na balança comercial brasileira. Já estamos enfrentando uma série de problemas. Imagina se uma série de minérios que nós exportamos com grande volume, de repente sejam desvalorizados ou a gente passe a perder mercados em potencial. Isso teria uma importância muito grande para todos nós, mesmo que nós não possamos desempenhar parte nessas primeiras missões. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que aconteceu bem recentemente. No dia 15 de maio, agora, pouquinho tempo atrás, os Estados Unidos apresentaram o que eles chamaram de Acordos Artemis. Artemis é o nome dessas missões à Lua. Eles promoveram, então, chamados Acordos Artemis, que eles querem fechar, celebrar com parceiros, numa série de arranjos bilaterais, em que sejam reconhecidas determinadas regras comuns relativas à exploração da Lua. E essas regras valem, por exemplo, com relação à possibilidade, à legalidade de explorar de recursos minerais na Lua, o respeito às zonas de segurança, safety zones, em volta dos instrumentos colocados na Lua, e mais, a cooperação para resolução de controvérsias. Então, os Estados Unidos estão procurando identificar parceiros em potencial que aceitem essas regras e inimigos em potencial que, obviamente, não vão aceitá-los. Então, é muito claro que a China não gostou nada desses acordos Artemis, a Rússia não é vista como um parceiro confiável, mas Europa e aqui o Brasil, nós temos alguns parceiros que são vistos pelos americanos como cruciais. Então, mais cedo ou mais tarde, existirá um debate público aqui no Brasil se nós devemos ou não fechar um acordo com os Estados Unidos com relação à exploração da Lua. Qual a nossa opinião?
aqui que a gente tem que começar a pensar e refletir. Se nós não conhecemos o problema, nós não saberemos tomar uma posição clara. E é interessante, então, que se desenvolvam pesquisas na área para antecipar perspectivas e, ao mesmo tempo, evitar armadilhas. Então, quando a gente está dizendo de recursos espaciais, o que seriam esses recursos espaciais? O conceito que a gente desenvolveu no grupo da AEA é de recursos abióticos presentes em corpos celestes, inclusive Lua e asteroides, que possam ser extraídos e ou recuperados. Então, a ideia é que a gente preencheria esse vazio normativo, ou seja, como não existem hoje regras claras sobre a exploração desses recursos, seria necessário um esforço multilateral para estabelecer um marco normativo, para identificar quais são os comportamentos desejáveis e indesejáveis. Esses mecanismos de governança global, de governança internacional, são cruciais para permitir uma maior coordenação, uma maior cooperação internacional, evitando conflitos. É esse o nosso grande objetivo, permitindo assim que se privilegie interesses comuns, a ordem nessas atividades, que até certo ponto viabiliza o potencial econômico dessas iniciativas. Então, algo que é muito claro, ou seja, se a gente tem um cenário de conflito constante, o potencial econômico não pode ser materializado. A gente precisa ter uma solidez jurídica para trazer segurança para esse tipo de atividade. E, ao mesmo tempo, é necessário evitar um tipo de uma corrida do ouro no espaço que levaria, muitas vezes, a conflitos perigosos. Quando eu falo conflitos, eu não estou falando só de guerra. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil que exista o uso das forças armadas para resolver controvérsias, mas existem outros mecanismos. E esses mecanismos envolvem tanto pressões ou instrumentos econômicos, quanto até mesmo certas exclusões ou favorecimentos diplomáticos. Então ninguém quer ficar isolado num cenário internacional. E é aí que entra essa discussão de como a gente pode estabelecer um marco legal que permita, que contemple visões diferentes e consiga estabelecer regras de conduta que sejam aceitáveis à comunidade internacional como um todo. E por que a gente precisa dessas novas regras? Pelo seguinte fato, ou seja, quando a gente analisa os tratados internacionais que estão em vigor, o principal instrumento que a gente tem nessa temática é exatamente o Tratado do Espaço, 67. O tratado, como eu falei para vocês, que tem um bom número de Estados-parte. Mas o Tratado do Espaço, ele estabelece simplesmente que o espaço ultraterrestre, ele constitui o que eles chamam em inglês de Province of Mankind. Em português a gente traduziu como incumbência da humanidade. Uma tradução meio complicada, mas é simplesmente uma regra que estabelece o livre acesso e a exploração comum aos corpos celestes. E ao espaço como um todo, todas as órbitas. E aí se soma uma regra do artigo 2º desse mesmo tratado, que fala, basicamente, que está proibida a apropriação soberana do espaço e dos corpos celestes. Ou seja, o fato dos Estados Unidos ter mandado um astronauta que fincou uma bandeira lá no território lunar não tornou a Lua parte do território americano. E isso é um ponto importante, porque estabelece uma neutralidade geográfica para o espaço como um todo. O que, de uma forma ou de outra, favorece a cooperação internacional. Agora, o outro instrumento que a gente tem para regulamentar atividades em corpos celestes seria exatamente o Tratado da Lua. Só que o Tratado da Lua tem menos de 20 Estados-parte. Então ele tem uma receptividade internacional muito menor. E ele permite, por exemplo, a coleta de amostras da Lua, de materiais da Lua, permite até o consumo desses materiais da Lua e de corpos celestes para apoio a missões. Mas ele prevê, no artigo 11 desse tratado, que à medida que a tecnologia para a exploração de corpos celestes se tornar viável, haveria uma obrigação dos Estados parte de regulamentar a exploração de um patrimônio comum da humanidade, que seriam exatamente esses recursos e esses objetos. Ou seja, há uma visão de que é necessário estabelecer um regime jurídico internacional de exploração comercial dos recursos espaciais, mas levando em consideração o fato de que eles seriam essencialmente
obedeceriam um regime de patrimônio comum da humanidade. Ou seja, por conta dessa regrinha, esse tratado acabou sofrendo uma série de resistências. Então, mesmo países que defenderam a sua elaboração, que apoiaram a aprovação desse tratado na ONU nos anos 70, depois tentaram se afastar o máximo possível do Tratado da Lua. Um exemplo claro é os Estados Unidos, que foi tão importante na elaboração desse instrumento, mas que depois nunca o assinou nem ratificou, procurando uma distância segura até o momento atual em que, basicamente, os Estados Unidos rechaça o Tratado do Espaço como instrumento internacional relevante. E então, o que nós temos é uma situação bastante complexa, ou seja, para resolver a maior parte das controvérsias internacionais relativas a atividades em corpos celestes, a exploração desses recursos minerais, nós precisamos basear, de um modo geral, no Tratado do Espaço, que não tem regras claras sobre a exploração desses recursos, embora proíba a apropriação soberana do território. Agora, mesmo aqui na Terra, você pode ter exploração de territórios que não podem ser apropriados soberanamente, como a exploração de jazidas minerais em alto mar. Então é possível você explorar recursos minerais em alto mar que não podem ser apropriados soberanamente por ninguém. Esse tipo de, vamos dizer assim, de autorização pode ser transferida e pode ser interpretada como válida também no âmbito do espaço. O problema que a gente verifica é o seguinte: por muito tempo, o debate em relação a quais regras deveriam ser aplicadas à exploração de recursos espaciais tinha se deixado de lado, porque não existia uma demanda social nesse sentido. E as coisas aos poucos foram mudando, e mudando dramaticamente. À medida que a gente conseguiu identificar operadores privados com projetos, com modelos econômicos viáveis para a exploração desses recursos, começou a existir um lobby muito forte em alguns países para que eles permitissem o preenchimento desse vazio de regras internacional por meio de normas internas. E aí que vão surgir iniciativas legislativas importantes. Em alguns países, principalmente começa nos Estados Unidos em 2015, depois isso se repete em Luxemburgo em 2017, já no âmbito europeu, e até recentemente nos Emirados Árabes Unidos, já no âmbito asiático e Oriente Médio. Então, o que a gente verifica? E só para deixar bem claro para vocês, outros países também estão elaborando leis no mesmo sentido, e essas regras, inclusive, estão sendo discutidas no Brasil. Tá? Estão sendo discutidas aqui no Brasil, regras relativas à exploração de recursos espaciais, em projetos de leis federais sobre atividades espaciais. Então, é importante ter noção dessa temática porque ela tem um potencial relevante para países em desenvolvimento, como o nosso. Não exatamente porque nós seremos os primeiros exploradores desses recursos, mas talvez porque nós sejamos os primeiros países a sentir o impacto da aquisição desses recursos, da integração desses recursos na escala econômica. Então é importante que a gente interprete e se conecte com esses debates de uma maneira ou de outra, compreendendo o que está rolando. E vejam, o que diz a legislação americana? É uma legislação ampla, tá? O nome é US Commercial Space Launch Competitiveness Act, 2015. Fala sobre uma série de atividades espaciais, mas tem um ponto que é importante para essa aula, que seria o seguinte: ela autoriza cidadãos americanos a desenvolverem exploração de recursos espaciais livres de interferência prejudicial. E mais, garante direito a recursos espaciais explorados, inclusive posse, propriedade, transporte, uso e venda. Tem um disclaimer, tem vamos dizer assim, uma cláusula de fuga que fala o seguinte: os Estados Unidos ao mesmo tempo se compromete a seguir todas as regras de direito internacional aplicáveis. Mas quando você tem um vazio, ou então regras tão gerais que permitem interpretações muito divergentes, há uma margem de manobra bastante grande para os Estados. Então, quando os Estados Unidos aprovou essa lei, foi uma verdadeira bomba na ONU, né? Começou a ser discutido cada vez mais, e por alguns países, como no primeiro momento, considerando que essa lei era basicamente ilegal, porque violaria normas de direito internacional, e outros já falando, não, peraí, de repente isso aí é um mercado interessante que eu também posso participar. E durante os anos houve uma evolução mais nesse sentido, tá?
cada vez mais nós vemos países que no primeiro momento não gostavam da ideia, mas que hoje já vem um potencial econômico que eles não querem ser deixados de fora. E é normal, né? A ideia é que ninguém seja colocado para trás, né? Eventualmente se colocando numa posição que perde a corrida, perde a disputa e perde a oportunidade de ser um player relevante, de ter a sua voz ouvida no cenário internacional. Então, o que a gente verifica? Há uma progressiva evolução de iniciativas legislativas em vários países, inclusive no âmbito europeu, como essa legislação de Luxemburgo que eu falei para vocês, que é até mais ampla que a dos Estados Unidos. E isso levou a uma série de debates na comunidade acadêmica para que a gente tentasse interpretar, estudar essas regras e saber até que ponto elas eram válidas ou não, até que ponto elas teriam problemas, até que ponto elas poderiam gerar um impacto negativo na comunidade internacional. E aí que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Estudos vão se desenvolver em vários países, em várias universidades, inclusive na nossa, tá? Inclusive na Universidade Católica de Santos. E é a partir desses estudos que houve a possibilidade da gente interferir nesse debate. De que forma? Integrando o chamado Grupo Internacional de Trabalho da AEA sobre governança de recursos espaciais. O nickname dele, o apelido dele é só Hague Working Group. Esse grupo foi constituído em 2015, baseado num consórcio que são partes de universidades de todo o mundo. A Unisantos é a única parceira da América do Sul, a única parceira do Brasil, com objetivos bem claros. Tá? A ideia seria identificar a necessidade de uma regulamentação específica sobre recursos espaciais, em primeiro lugar. Depois, formular marcos regulatórios para esse tipo de atividade, que a gente chama de building blocks. Depois, promover recomendações sobre uma estratégia de implementação e qual seria o fórum desejável para essa implementação. Então esse seria basicamente o marco, que o nosso grande objetivo, nossas funções como grupo. E eu tive o prazer, a responsabilidade de assumir nesse grupo o papel de co-vice-presidente. O grupo tinha um presidente e 2 vice-presidentes, e eu era um deles. Então eu não tinha só uma incumbência assim, acadêmica de apresentar as perspectivas sobre direito espacial, inclusive levando em consideração os interesses do país de desenvolvimento como o Brasil, mas também uma função administrativa, né, de tocar os trabalhos do grupo no seu dia a dia. E essa plataforma, eu só queria deixar claro para vocês, era muito vasta, porque ela tinha uma representatividade global bastante grande. Isso permitiu que, em uma série de reuniões presenciais, nós tivéssemos na mesma mesa representantes não só da academia, mas também representantes de organismos internacionais como a própria ONU e também representantes de governos, de estados. Países estavam lá, seja como membros do grupo, seja como observadores. E aí eu incluo países como Estados Unidos, como Luxemburgo, como Rússia, como China. Eles estavam lá, México também, ou seja, vários países também participaram de uma maneira clara nos nossos debates. Vários organismos internacionais, empresas, esse é um ponto importante. As próprias empresas que estavam desenvolvendo esses modelos econômicos tinham o direito de voz e de se manifestar com relação ao que estava sendo debatido. Então, sem dúvida, foi um grupo bastante interessante que permitia uma integração de perspectivas que favorecia um debate multilateral muito rico. Tá? E era uma estrutura ampla e que trazia uma série de desafios para a sua manutenção. O secretário executivo do grupo era Giuseppe Reibaldi, da Itália, que trabalhou muito tempo na Agência Espacial Europeia. O presidente do grupo era René Lefebvre, um diplomata de alta patente da Holanda. E eu dividi a co-presidência com Mike Simpson, que foi presidente muito tempo da Secure World Foundation, uma das mais importantes ONGs dos Estados Unidos com relação a atividades espaciais e que tem uma atuação governamental também bastante forte. Nós éramos responsáveis por administrar esse grupo amplo de membros e observadores que refletiam indústria, academia, organismos internacionais e estados.
E, ao mesmo tempo, a gente desenvolvia trabalhos em painéis específicos, tanto um painel técnico quanto um painel socioeconômico, para trazer e municiar os debatedores com informações adicionais que seriam cruciais na regulamentação desse tema. Então, foi um trabalho difícil. Eu vou dizer para vocês que foi bem difícil. E vários momentos a gente pensou que as coisas poderiam degringolar, que as tensões eram grandes o suficiente para impedir a progressão dos debates. Mas a gente conseguiu, com muita luta, com muita conversa, a gente conseguiu superar uma série de obstáculos. De um modo geral, o grupo trabalhou em 2 fases. Tá? Primeira fase, de 2016 a 2017, a gente conseguiu concluir uma série de dispositivos, 19 dispositivos gerais, que trariam as bases para negociações futuras. Uma vez aprovados esses dispositivos, a gente apresentou na ONU, no Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço, esse órgão que eu faço parte de delegações brasileiras já há muito tempo, há mais de 10 anos. E depois a gente teve uma segunda fase, de 2018 e 2019, que culminou na conclusão e aprovação desses building blocks, desses marcos regulatórios para a exploração de recursos espaciais, trazendo regras específicas com relação à exploração e ao uso desses recursos, trazendo mecanismos tanto de registro quanto de controle, fiscalização e atuação no âmbito das corpos celestes, buscando um marco normativo claro que possa ser desenvolvido pela comunidade internacional nos próximos anos. Então nós não renegociamos um tratado, nós identificamos as bases de um tratado. Então nós não elaboramos uma lei, nós trouxemos o esqueleto dessa lei internacional que pode agora ser utilizada pela comunidade internacional na elaboração de instrumentos específicos, tanto no âmbito multilateral, envolvendo toda a comunidade internacional, uma grande parte da comunidade internacional, quanto numa lógica bilateral entre 2 parceiros, ou mesmo numa lógica nacional em leis internas. Junto com os building blocks, nós desenvolvemos o chamado comentários, commentary. O que seria isso? Nós pegamos esses marcos regulatórios e os explicamos detalhadamente, indicando a base legal, indicando como houve evolução normativa, indicando alternativas que foram debatidas pelo grupo durante esses 4 anos. Esse commentary acabou sendo publicado, ele acabou de ser publicado agora, nesses últimos dias, e eu fui responsável pela editoração desse comentário, liderando um comitê editorial composto por professores de diversas grandes universidades, principalmente a professora Tânia Masson-Zuan, da Universidade de Leiden, na Holanda, uma universidade que eu venho trabalhando também há muito tempo como professor convidado, a professora Maulena Hoffmann, da Universidade de Luxemburgo, e a Dimitra Stefudi, a nossa secretária no grupo da AIA. Nós desenvolvemos, nesse comitê editorial, o trabalho de comentários aos building blocks, comentários aos marcos regulatórios, um livro que será publicado, disponibilizado aqui no Brasil, no âmbito do nosso Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional, já no final desse ano. E, claro, nós também debatemos quais seriam os principais foros internacionais que mereceriam receber esses documentos, e a ideia número 1 foi exatamente de enviar para a ONU. Esse envio para a ONU já foi promovido, nós teríamos uma série de apresentações a serem feitas no âmbito do COPS esse ano, mas por conta da Covid-19, simplesmente vários órgãos da ONU estão fechados. Então esses escritórios na ONU de Viena não estão abertos ao público, o que dificulta o nosso projeto original. No entanto, nós temos uma série de acordos e contatos com governos, estados e organismos internacionais para apresentar essas conclusões, esses deliverables, né, esses produtos. E aí a gente já começa a sentir resultados. Então, para concluir, o que vem pela frente? O nosso trabalho no grupo da AIA já está gerando reflexos. Em 2 exemplos de maneira muito clara. Um deles eu falei para vocês no comecinho, esses acordos Artemis, ou seja, marcos de acordos bilaterais desenvolvidos pelos Estados Unidos, que muitas vezes refletem regras do nosso próprio trabalho no grupo da AIA.
principalmente com relação a essas zonas de segurança, safety zones, que muitas dessas regras são bastante parecidas com o que nós aprovamos nos nossos documentos e refletem, de um modo geral, nossos debates. Por outro lado, isso aí seria uma lógica intergovernamental, ou seja, entre países. Mas existem também esforços interessantes que estão surgindo no efeito bottom-up, ou seja, de baixo para cima, com uma pressão mais da indústria, da academia, da sociedade civil como um todo, que são os princípios da Moon Village Association. A Moon Village Association é uma ONG criada também com sede em Viena, na Áustria, que tem uma origem europeia, mas que hoje tem uma atuação muito forte nos Estados Unidos, que busca estabelecer marcos, princípios para a cooperação internacional em atividades na Lua. E, de uma forma ou de outra, esses princípios, que também podem ser acessados por todos nós, quem queira, no website da Moon Village Association, eles refletem demais os marcos regulatórios do Grupo da AIA. Então, é interessante ver que, de cara, o que nós concluímos em 2019 já está produzindo efeitos. É um efeito onda. É claro também que o que a gente teve de subsídio, nossos resultados, acabaram afetando esforços regulatórios nacionais. É bem evidente isso na recente legislação dos Emirados Árabes Unidos. E é evidente também em outros projetos legislativos que estão sendo desenvolvidos, tanto na Ásia quanto até aqui no Brasil. E essa foi uma contribuição nossa. Nós, como universidade, nós como membros da Universidade Católica de Santos, nós pudemos contribuir, participar e interferir no debate internacional. E é por isso que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar vocês, todos que têm interesse na área, que acharam esse tema interessante, que querem saber um pouquinho mais sobre como funciona o direito espacial e esses debates na política espacial, que vocês se interessem e procurem não só nossos alunos, nossos professores, mas até o nosso grupo de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa em Direito e Política Espacial, grupo de pesquisa que ainda é o único no Brasil. Existem outras iniciativas que estão surgindo aqui no nosso país, mas do jeito que ele funciona ainda não tem nada igual. E permite, e na verdade é capaz de desenvolver uma série de atividades relevantes. Uma dessas atividades é exatamente o workshop que nós vamos organizar. Será o segundo workshop sobre recursos espaciais no âmbito do Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional. Um evento que eu gostaria de já antecipar e convidar todos vocês para assistirem às palestras que vão acontecer, porque vão permitir o debate mais aprofundado das regras do Grupo da AIA, inclusive com palestrantes internacionais de peso. E ali fornecendo, então, mais subsídios para o desenvolvimento de pesquisas aqui no Brasil sobre o tema e, inclusive, contribuindo para a formatação de políticas nacionais na área do espaço com relação a temáticas inovadoras, como essa temática dos recursos espaciais. Bom, espero que tenha sido interessante para vocês. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigado à professora Adriana e a todos os colegas do IPES pelo convite. Fiquei muito feliz de retornar para palestras aqui no IPES e continuo à disposição para ajudar no que for possível. Muito obrigado a todos.